Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da semana, encerrada no dia 28 de outubro de 2022, 2 dias antes do segundo turno das eleições presidenciais aqui no Brasil. Vem comigo. Então vamos lá, aquele nosso disclaimer de sempre, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, eu vou na primeira parte da aula falar sobre a temporada de resultados nos Estados Unidos e atualização sobre inflação e juros por lá, situação na Europa, juros e renda fixa aqui no Brasil, atualização de commodities com destaque para o minério, né? As bolsas americanas tiveram um forte desempenho nessa semana, atualizar o dólar e comentar a situação do Bovespa nessa véspera da reta final da eleição. Bom, nós já tínhamos mostrado na semana passada alguns resultados trimestrais. Por exemplo, o banco JP Morgan tinha vindo com um resultado bom, e as ações tinham subido, né? Comentei também que o resultado da Snap, aquela rede social, né, veio muito ruim e a ação despencou, né, naquele dia do resultado. Só para vocês terem uma noção, essa ação ela já chegou ano passado cotada a mais de $80 e agora está negociando abaixo de 10. Comentei também que o resultado da Tesla tinha sido fraco, isso na semana passada, né? Bom, então resultados dessa semana, eu comentei que a gente estava esperando os resultados das Big Techs. Microsoft caiu, Google caiu e a Meta, que é o Facebook, chegou a cair quase 40%. Então o mercado realmente não gostou. No dia de ontem foram anunciadas os resultados da Apple e da Amazon. A Amazon caiu forte no aftermarket e a Apple, num primeiro momento, ficou quieta, só que hoje ela disparou, né? Disparou, o mercado gostou do resultado, inclusive ela tem impulsionado os índices americanos por lá, né? Hoje eu estou gravando um pouquinho mais cedo, por volta de 15, 16 horas, o mercado ainda não fechou, tá? Então esses valores aqui podem mudar, mas o importante é que a gente está tendo um dia muito positivo lá fora. E aqui a gente está no modo banho-maria em virtude das eleições. A gente vai comentar mais para frente, né? Bom, todavia, apesar dos resultados trimestrais terem esse efeito no curto prazo, o que está mandando mesmo nesse ano é a inflação nos Estados Unidos e no mundo. Eu coloquei para vocês nas últimas semanas, né, que alguns países, Turquia, Argentina, com inflação de em torno de 80%, né? E o curioso é que, né, no Brasil a gente está com inflação menor do que os países desenvolvidos. Os Estados Unidos, o último CPI que teve, a inflação anualizada bateu 8,2%, né, um pouquinho acima do esperado, e naquele dia o mercado reagiu mal. Venho comentando com vocês, apesar desse nível muito alto de inflação, né, acima de 8%, lembrando que a meta nos Estados Unidos é 2%, a gente já fez o pico há 4 meses atrás. Então a gente está num patamar alto, porém o pior já passou. Tá? Em contrapartida, a economia americana tem mostrado muita força, né? Criou mais empregos no dia 7 de outubro, né, que eu coloquei para vocês, que é o esperado, né? Inclusive derrubou a bolsa. Por quê? A maior atividade econômica acaba pressionando a inflação, que acaba que o Fed vai ter que aumentar mais os juros. Essa é a leitura do mercado. Semana passada eu mostrei para vocês, né, no dia 20, que os pedidos de seguro estão nos níveis muito baixos, né, o que corrobora que a economia americana tá bem forte, né. E essa semana, no dia de ontem, a gente teve a divulgação do PIB com um crescimento de 2,6%. Então lá, inflação alta, mas o pior já passou e a economia americana continua forte, né? Bom,
Juros futuros negociados em bolsa dos bondes de 10 anos. Semana passada tinha batido 4,25, agora que eu olhei no meio da tarde, em torno de 4, tá? Em torno de 4. Isso, 4% de juros ao ano, né? Bom, no Brasil a gente teve reunião do Compom, que foi mantida a 13,75, né? Lá no Fed a reunião é semana que vem. E é mais ou menos consenso no mercado que vai aumentar mais 0,75. Então o range, né, dos juros do Fed vai passar de 3,75 a 4. Isso já é amplamente esperado. A questão é dezembro, que a gente vai comentar daqui a pouco, tá? E é isso aqui, ó. O mercado já está prevendo que o ritmo de aumento de juros nos Estados Unidos vai cair desse 0,75, talvez para 0,5%. E juros em patamares menores favorece a bolsa, e é o que a gente tem visto, que a gente vai comentar mais para frente, tá? O grande problema do aumento de juros, eu já mostrei para vocês várias vezes, é que ele combate a inflação, mas ele pode gerar recessão. Então esse equilíbrio que o Fed tem que ter para não gerar recessão nos Estados Unidos. E qual que é o problema da recessão? Eu já mostrei algumas vezes para vocês, que ele afeta as empresas de duas maneiras. Primeiro, o aumento de juro, quando a gente vai calcular o valuation da empresa, a gente faz por fluxo de caixa descontado, né? Então você pega o lucro lá no futuro, traz a valor presente, descontando a taxa de juros. Como a taxa de juros está maior, essas empresas têm que valer menos, tá? E aí, a menor atividade econômica acaba reduzindo o lucro das empresas, menor valuation, tá? Até comentei na semana passada que alguns analistas acreditam que esse segundo fator ainda não está incorporado aos preços das ações. Outra coisa que eu venho mostrando para vocês é que a recessão sempre é um efeito tardio do aumento de juros. Então é na inflexão para baixo que chega a recessão. Então eu já venho comentando há muito tempo que a recessão chegando nos Estados Unidos vai ser para o ano que vem, 2023. O grau da recessão a gente não sabe, né? Bom, passemos então agora para a Europa. Bom, na Europa, além de todos os problemas nos Estados Unidos, ainda tem o conflito no leste europeu com crise energética, né? Então a situação está muito grave, né? Eu peguei agora recente, agora aqui, ó. Entrou numa nova crise porque vai chegar o inverno. Então a crise do gás natural vai chegar. Enquanto isso, a inflação muito alta, né? No continente europeu como um todo, Alemanha 10%, Inglaterra 10%. E na Inglaterra ainda teve o problema, né? A Liz Truss, que assumiu o cargo no começo de setembro, tomou uma série de medidas que foram muito mal vistas pelo mercado. A Libra despencou frente ao dólar, né? E acabou que ela pediu renúncia, né? A primeira-ministra com o menor número de dias no cargo, né? E nessa semana o Banco Central Europeu aumentou mais 0,75. Agora os juros lá está 1,5. Então vejamos bem, aqui no Brasil 13,75, nos Estados Unidos vai para 4 semana que vem e na Europa 1,5. Ou seja, lá o aumento foi muito tardio, muito tardio. Bom, mas a minha preocupação maior na Europa é com alguma aceleração na guerra, no conflito Ucrânia-Rússia, né? Especialmente com o uso de armas nucleares. Isso, pessoal, não está incorporado nos preços dos ativos. Qualquer acontecimento dessa natureza pode ter um efeito muito importante nos mercados financeiros, tá? A gente torce muito, né, para o bem de todos, que isso nunca aconteça. Situação no Brasil mudou pouco, vou passar rapidamente, né? A gente vem comentando que a gente teve deflação julho, agosto e setembro. Em 12 meses, a nossa inflação está em torno de 7,10. Lembrando que a meta do Banco Central é 5. Então a gente está perto disso, né? Na reunião dessa semana, como eu havia dito, no dia 26, houve a manutenção. Então aquilo que a gente já vem comentando já há algum tempo, né? Que esse 3,75 seria o topo, que a gente vai manter esse por algum tempo e ano que vem a gente vai
reduzir esses juros. A gente não sabe quando. Essa, pelo menos, é o cenário principal. Bom, comentamos também que o melhor momento para investir em renda fixa já passou, porém, como a gente vislumbra ainda uma queda na taxa Selic, na taxa de juros futuros, ainda é o momento de acrescentar na nossa carteira tanto os pré-fixados como os títulos vinculados à inflação, apesar do melhor momento ter sido lá em junho e julho, amplamente divulgado aqui no nosso canal. Tá? O importante é esse aqui, pessoal. Os juros, em algum momento do ano que vem, vai cair, a gente não sabe quando. E juros em queda, preço dos títulos em alta. Marcação a mercado. Por isso que a gente sugere que as pessoas, com esse novo ciclo de juros de queda da Selic, que aumenta a posição em títulos de renda fixa aqui no Brasil. Então lá, ó, o que aconteceu? Lá em julho a gente teve o pico de juros futuros, eles caíram quase 15% e agora vem andando de lado. E isso reflete nos preços, né, pessoal? Vamos pegar aqui, ó, 2029, taxa no dia 7, 11,60, 506. 11,79, caiu um pouquinho. Dia 21, 11,90, caiu mais um pouquinho. E nessa semana, eu peguei ontem, aumentou aqui os juros, caiu mais um pouquinho. Mas se vocês perceberem, essa oscilação está muito pequena. E essa oscilação pequena aconteceu porque os juros, mesmo que essas oscilações diárias, a gente está dentro desse patamar. Acontece que é o seguinte, provavelmente, em algum momento do futuro, que a gente não sabe, esse juro possivelmente vai romper para baixo. Esse é o cenário base. Obviamente, se a crise externa piorar, se tiver algum problema lá no conflito do leste europeu, ou algum problema mais grave aqui interno, de político econômico, o juro pode voltar. Tá? Enquanto ele não sair desses preços travados aqui, a gente não vai ter muita mudança. Tá? E aqui, eu já vou acrescentar, né, que eu já venho mostrando nas aulas eleição versus bolsa, que a inflação, no melhor cenário, ela pode ir a menos de 4, no pior cenário, ir a 10. A Selic, no melhor cenário, ia a 6,5 em 2024 ou 16. Então, o que a gente tem que ter? Se a inflação for para baixo, Selic para baixo, então a gente tem que ter pré-fixado e títulos vinculados à inflação. Se o pior cenário chegar, a gente tem que ter Caixa, Tesouro, Selic e tem que ter também títulos vinculados à inflação, porque eles são, apesar da marcação a mercado, eles são corrigidos pela inflação. Tá? Eu acho que esse aqui é o grande nome, né? Cenários de incertezas como os atuais, a gente tem que ter caixa. Tá? Passemos então às commodities. Comentei que há cerca de um mês atrás o ouro tinha perdido 1.700 e aí está o ouro abaixo desse patamar, não consegue voltar mais para o patamar acima de 1.700. Comentei também que se o mercado vislumbrasse uma recessão mais grave, o processo inflacionário muito resiliente para os próximos anos, o ouro deveria estar subindo e não caindo. Barril do petróleo mais ou menos estável, e nessa semana passada o minério de ferro estava estável, só que nessa semana o minério caiu, ontem estava 81, hoje eu olhei 77, lembrando que semana passada estava 94. Então o minério caiu fortemente, mas lembrando que ele está muito longe do piso que ele fez abaixo de $40 em 2016 e muito longe do pico do ano passado em mais de $200. Tá? Soja mais ou menos estável, trigo mais ou menos estável. Então aqui, das commodities, o que a gente tem de importante é que elas estão estáveis, exceto o minério, que vem caindo semana a semana, especialmente nessa semana que passou. Tá? Bom, passemos então às bolsas americanas, que tiveram um forte movimento de alta, e a gente vai comentar o que proporcionou isso, né? Lembrando, pessoal, que eu comentei com vocês que eu achava que as bolsas americanas há cerca de 15, 20 dias tinha feito fundo, e nós acertamos, só que não mudou de bear market, de um mercado de baixa para um mercado de alta. Nós estamos em um repique de alta dentro de um mercado de baixa, que a gente chama de bear market rally. Ah, Marcelo, mas a gente pode estar virando para um bull market? Pode, só que a gente ainda não tem critérios para falar isso.
Tá? Então aqui, ó, nós comentamos que o Dow Jones tinha feito um fundo duplo, né? E que eu comentei que isso era um sinal gráfico importante, que quando acontece isso, poderia jogar os preços lá para cima. Olha o que aconteceu. Fez o W e a gente subiu fortemente, já está em direção a 34. Obviamente a gente está esticado e alguma correção pode acontecer, mas eu acho que a gente deve buscar nesse repique a faixa dos 34 mil pontos no Dow Jones. No dia de hoje, eu olhei agora às 15 horas, olha as bolsas americanas, todas em alta, em forte alta. Tá? Bom, comentar algumas coisas. No dia que foi divulgado o CPI lá nos Estados Unidos, que veio uma inflação acima do esperado, o mercado deu uma pancada para baixo e depois daquilo só está subindo. Obviamente em zigue-zague, mas subindo fortemente. Pessoal, isso é quando a gente tem uma notícia ruim e o mercado reage bem, isso é um sinal positivo. Olha aqui, ontem a Amazon estava caindo quase 20%, e eu li de alguns gestores que o resultado da Apple não tinha sido tão bom assim, né? Então eu imaginei hoje, talvez o mercado na sexta vai cair americano. Acabei de mostrar em alta. Então, pessoal, mercado, notícia ruim e o mercado reage bem, isso significa força do mercado. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Ivan Santana, que é muito válido para mim. Então, assim, nós estamos num mercado de baixa, num momento de repique, mas a gente pode estar virando para um mercado de alta. A gente pode estar virando. E lembrando que a sazonalidade ela é muito positiva. Os meses de outubro, novembro e dezembro costumam ser muito positivos para as bolsas americanas. Tá? A Nasdaq é a mesma coisa. A gente está nesse repique. Tá? Só que lembrando, olha aqui, pessoal, do pico do final do ano passado para cá, a Nasdaq já caiu mais de 30%. Tá? Outra coisa que eu falei, um sinal gráfico interessante. Do fundo de 2020, do começo da pandemia, até o topo de novembro do ano passado, toda essa alta, a Nasdaq já corrigiu entre 50% e 60%. E eu comentei com vocês que esse nível de correção é um nível que favorece fundo na bolsa Nasdaq, tá? Bom, eu tinha comentado com vocês que eu iria gravar as aulas do curso de análise técnica. Em virtude das eleições, eu tive que gravar algumas aulas e eu acabei deixando para a gente focar no curso de análise técnica a partir da semana que vem, primeira semana de novembro, tá? Bom, então, mercado americano a esses preços, oportunidade ou armadilha? Vamos ver. Acabei de mostrar que graficamente a gente está num momento favorável, graficamente. E eu acredito muito na sinergia entre fundamentos e análise técnica. Então vamos ver a opinião de analistas e gestores sobre o mercado americano. Tá? Bom, eu comentei que o Ray Dalio, em meados de setembro, o S&P estava em torno de 3.900, ele comentou que se o juro nos Estados Unidos chegar a 4,5 a 5, como a gente está caminhando para isso, o S&P deveria cair para 3,100. Ele caiu a 3.500 e agora voltou para 3.900. Tá? Comentei também para vocês que nesse estudo de junho do Goldman Sachs, replicado na Empirics, num pior cenário de valuation, a bolsa americana podia chegar a 3.150. Num cenário um pouco melhor, 3.400, 3.500. Comentei também que o Papa do valuation dos Estados Unidos comentou que o valor justo do S&P estaria em torno de 3.500. Tá? E comentei com vocês que o Larry Williams, um analista gráfico dos Estados Unidos, comentou que a gente teria feito fundo em junho, que ele acertou, que faríamos um fundo em setembro, nós fizemos no comecinho de outubro, né? Teve esse gap aí, e ele afirma que o S&P vai terminar mais alto do que 2021. Eu particularmente não acredito muito nisso, mas eu acho que nós temos uma chance grande de ter um desempenho positivo das bolsas americanas nos próximos 2 meses, exceto algum agravamento do conflito no leste
europeu. Todavia, apesar dessa minha opinião, a gente vê que vários gestores estão com opiniões diferentes. A Empíricos continua indicando short no S&P, a gestora SPX também, o Marink da Invest está neutro, carta do Itaú também neutro, e na semana passada eu comentei com vocês que o Marink escreveu um relatório na ICAP falando que se o governo chinês acabar com esse negócio de Covid-0, você pode ter uma aceleração daquela economia e ele provocar um pivô que ele chamou de Xi Jinping. Tá? Esse pivô é quando a gente está no mercado de queda lá na China e a gente pode virar para um pivô de alta. E a outra coisa é pivô das bolsas americanas, é quando o Fed vai terminar a taxa de juros. Tá? E o pessoal já está olhando que em dezembro o Fed pode fazer isso. Então aqui o Marink coloca que essas duas situações podem impulsionar os mercados mundo afora. Outra coisa também que pode ser tanto positiva como negativa, se a gente tiver um acordo do conflito no leste europeu, as bolsas vão ter um forte desempenho. Por outro lado, qualquer acirramento maior do conflito, inclusive com o uso de armas nucleares, isso pode derrubar as bolsas. Tá? Então eu particularmente acho que nós estamos num momento de oportunidade, especialmente quando a bolsa estava mais perto de 3.500. Tá? Tenho comentado com vocês que o ato de investir ele é repleto de dúvidas, né? A gente nunca tem certeza. Comentei também que esse aspecto contestador do Warren Buffett que eu gosto também. O mercado está todo pessimista, está todo caindo. Eu gosto de comprar nesses momentos e assim eu venho fazendo, obviamente, sempre com muita cautela, comprando aos poucos, tá? E sem zerar meu caixa. E o mais importante, pessoal, comprar empresas de valor. Eu, desde o começo do ano, eu peguei a minha carteira de ações e passei para empresas sólidas que dão lucro no presente. Aquelas empresas de crescimento, eu ou tirei ou reduzi bastante na minha carteira, coisa que eu já venho comentando com vocês. Passemos então ao dólar. Bom, então o dólar no Brasil essa semana ficou extremamente volátil, né? A bolsa caiu fortemente no começo da semana, o dólar subiu fortemente. Ontem ele ficou extremamente volátil, que teve uma carta aos brasileiros, né, do presidente Lula. O mercado deu uma disparada e o dólar caiu, mas depois, quando o pessoal checou direito essa carta, não tem critérios, detalhes sobre a política econômica. E o dólar voltou a subir. Tá? Então o dólar continua alto. Eu vou replicar o que eu comentei na aula que eu coloquei, já postei no canal sobre as eleições. Dólar Index perdeu um pouquinho de força no mercado externo, né? As bolsas lá subiram e o dólar Index caiu, mas mesmo assim, né, a gente tem que saber que o dólar Index está num patamar mais alto nos últimos 20 anos. Tá? Comentei com vocês que no curto prazo esses fatores de alta são preponderantes sobre os fatores de queda do dólar frente ao real. Tá? Isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Já mostrei nas aulas sobre eleições e bolsas, mas aqui. Nesse estudo do BOFA, do Bank of America, ele falando que no melhor cenário, independentemente de quem ganhar, o dólar pode ir a 4. E no pior cenário, ele pode ir a 7,5. Hoje a gente está falando no dólar 5,30. Então, pessoal, existe um downside interessante, mas o upside do dólar é maior. Por isso, muitas pessoas aproveitaram esse momento para aumentar a posição de dólar, visando esse período mais crítico da eleição. Tá? Eu já falei para vocês inúmeras vezes, e isso realmente aconteceu, que o dólar ficaria rodando entre 5,50 e 5 antes das eleições. Até comentei, dólar perto de 5,50 seria venda e perto de 5 seria compra.
Bom, só que a eleição vai terminar. Segunda-feira a gente vai ter um novo presidente eleito, tá? E eu vou ser bem sincero para vocês, pelo comportamento do dólar nas últimas semanas. Se o Bolsonaro ganhar, o dólar tem tudo para perder os R$ 5 num primeiro momento. E se o Lula ganhar, o dólar vai romper os 5,50 num primeiro momento. Ah, Marcelo, mas e se o Lula sinalizar uma equipe econômica que vá fazer o ajuste fiscal, as reformas que são necessárias? O dólar que vai estar em alta no começo, ele pode cair e seguir o mesmo direcionamento se o Bolsonaro for eleito. Tá? Quem quiser mais detalhe, vejam a aula de eleições e o segundo turno. Lembrando que o dólar, por preço justo hoje no Brasil, sem o problema político e fiscal, seria em torno de 4 a 4,25. Tá? Bom, para finalizar, vou falar sobre o Ibovespa. Muita volatilidade, eu até comentei, o título da semana passada era volatilidade, foi mesmo, né? A semana começou pesada, caindo fortemente, segunda, terça e quarta. Ontem ficou mais ou menos no 0 a 0 e hoje também. Tá? Lembrando, pessoal, que eu estou gravando aqui antes de fechar o mercado. Pode ter uma oscilaçãozinha do que eu vou mostrar agora. Tá? E segunda-feira, pessoal, podem ter certeza que o mercado vai andar muito, ou para cima ou para baixo. Tá? Não tem a menor dúvida, o mercado não vai amanhecer parado. Tá? Então aqui, ó, véspera do primeiro turno. O mercado tentou perder a faixa dos 108 mil pontos. Tinha feito na quinta, véspera do primeiro turno, um sinal altista e na sexta terminou em alta. Logo depois da eleição, pessoal, isso aqui, pessoal, dê um like no vídeo para quem estiver gostando, compartilhem, tá? E se inscrevam no canal, isso ajuda muito a divulgação. Então, a bolsa subiu fortemente no primeiro dia após o primeiro turno, com a menor distância entre o Bolsonaro e o Lula, tá? E eu comentei que o mais provável era que essa alta, o mercado ia dar uma recuada para fazer o pullback, coisa que aconteceu, tá? E depois voltaria a subir. Isso aqui, pessoal, se vocês assistirem as atualizações, a gente praticamente acertou claramente esse caminho. Inclusive, na semana passada eu falei que o mercado poderia subir um pouco mais, a 121 mil, 123, mas a gente estava perto de uma correção. E essa semana fez a correção. Tá? Hoje, olhei agora 3h30, 4 horas, a gente estava em torno de 114 mil pontos. Tá? Bom, então eu vou falar isso aqui, pessoal, que eu mostrei na aula de eleições, segundo turno e bolsa, mas vou repetir aqui. Pelo comportamento, pessoal, do mercado brasileiro, isso aqui eu não estou falando qual que é a minha preferência, tá? Nem tentando te convencer. O que eu estou falando é o seguinte, a minha análise passada dos últimos dias e semanas. Claramente o mercado tem uma preferência pela reeleição do presidente Bolsonaro. Então eu comentei que o mercado mais perto aqui de 114, 108 mil, que parece que está acontecendo. Se o Bolsonaro ganhar, a bolsa tem tudo para buscar os 120 mil e eu acho que vai mais longe. Tá? Agora, a gente está 114. Se o Bolsonaro perder e o Lula ganhar, a bolsa vai buscar os 108 e talvez até um pouco mais baixo. Por que disso, Marcelo? Porque o Lula era favorito no primeiro turno, e a bolsa fechou em torno de 109, 110. Então, assim, eu acho que a bolsa tem um downside menor, independente do resultado, e tem um upside melhor, tá? No caso da vitória do Bolsonaro. E mais uma vez, se o Lula ganhar, a bolsa deve cair no primeiro momento, mas se ele sinalizar uma boa política econômica, a bolsa vai subir. Tá? Lembrando, pessoal, que num prazo maior, a bolsa ela acaba, independente de candidato A ou B, se os fundamentos da economia continuarem bons, ela continua subindo. Tá? Então, eu acho que agora a volatilidade
vai diminuir depois do ajuste da segunda-feira. Segunda-feira a gente deve ter muita volatilidade, tá? E aí o mercado vai se ajeitar na segunda-feira, no dia 31, que a gente está vivendo um cenário binário, tá? E aí depois o mercado vai andar de acordo com as novidades no cenário político e econômico, tá? De qualquer forma, independentemente de quem ganhar, eu vejo muita oportunidade no longo prazo, porém, em virtude de tudo que eu comentei, a gente tem que não ter exagero, diversificar e principalmente selecionar as principais ações através dos fundamentos, tá? O JP Morgan, na semana passada, ele colocou que ele vê um cenário otimista para as ações independente do resultado. Eu tenho um pouquinho de dúvidas em relação a isso no curto prazo. No longo prazo eu concordo, tá? Bom, aqui, pessoal, é um estudo do BOFA, do Bank of America, que eu já mostrei várias vezes para vocês, falando, olha, o PIB no melhor cenário pode ser 4% ao ano ou negativo. Inflação pode ir de 10 a 4. Selic 6,5 a 16. Dólar 4 a 7,5. CDS, que é o Seguro Brasil, no melhor cenário cair a menos de 200, pior cenário é 530. Aquele juro pré-fixado do Tesouro Inflação, ele pode cair para 4, hoje ele está em torno de 5,7, ou subir para 7,3. E a bolsa pode cair de 95 até 95 ou subir para 175. Então, pessoal, baseado nisso aqui, é que a gente tem que montar uma carteira extremamente diversificada, tá? Porque realmente é um cenário binário, então a gente tem que ter proteção da inflação, tem que ter título pré-fixado, tem que ter bolsa, tem que ter dólar, tá? É a melhor maneira da gente posicionar num cenário binário como o atual é a diversificação, e isso a gente vem comentando nos últimos vídeos. E o pior cenário, pessoal, eu escrevi isso há mais de 6 semanas, e curiosamente o Ivan Santana, na sua coluna da Invest, da Inv, né, ele colocou justamente isso, né, que o pior cenário é uma eleição muito justa com derrota do Bolsonaro, que pode ter uma judicialização da eleição, o pessoal não aceitar o resultado, e isso vai ser um cenário muito ruim para os ativos de risco, tá? Eu espero que realmente isso não aconteça. Quem ganhar, ganhou, e que o Brasil siga em frente, de preferência com uma boa política econômica. Então, pessoal, encerro aqui meu último vídeo de atualização antes das eleições. Que todos votem e que vença a vontade da maioria do povo brasileiro, sem contestação, sem problema nas eleições, que o mais importante é que o Brasil cresça nos próximos anos. Um abraço e boas semanas a todos. E pessoal, não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever e dar um like, tá? Um abração, boa semana.